Há vários séculos, o governo mundial vem apagando e escondendo coisas da população do mundo de One Piece. Existem diversos segredos apagados da história, como por exemplo, a verdade sobre o tesouro One Piece, segredos do século perdido e outros mistérios do mundo. Eu acho interessante essa dinâmica do mundo de One Piece, pois dá mais riqueza para a obra e torna ela não apenas um anime shonen de batalha, mas um anime de mistérios também. E foi exatamente por essas questões, por esses vários mistérios que eu me apaixonei por One Piece e fiquei viciado nessa obra. Tem mistérios que queremos saber a verdade há mais de 10 anos. Tem uns que eu assisto um episódio, reassisto, pauso, pesquiso, só pra tentar encontrar alguma revelação ou dica do que se trata esse mistério. Eu sei que você também faz isso. E vamos aos mistérios e segredos que foram apagados pelo governo mundial de One Piece. Século vazio. A autoridade do governo mundial perdura há várias gerações. Contudo, o domínio sobre a Grand Line nem sempre demonstrou tal vigor. Em um determinado momento, o governo mundial foi responsável pela queda de uma civilização antiga, conhecida como Grande Reino. O relato desse episódio, nomeado como Século Vazio, permanece um mistério. Esconderam tudo sobre esse assunto e contaram a própria narrativa, aquela narrativa que favorecia eles. Segundo a versão oficial propagada pelo governo mundial, as ocorrências do Século Vazio foram engolidas pela passagem do tempo. Mas, como alguns personagens têm revelado, essa afirmação não condiz com a realidade. O governo mundial, de maneira deliberada, eliminou este período de todas as documentações, impossibilitando que os cidadãos tivessem acesso à história verdadeira dos seus próprios territórios. Tanto é que quem tentar descobrir a verdade sobre esse século terá sua existência apagada, assim como aconteceu com Ohara e mais recentemente Vegapunk, que descobriu coisas sobre o Século Vazio e assim o governo decidiu eliminá-lo. Raças lunares. Na história de Kappa, a grande operação espacial de Enel, é mostrado ele chegando na Lua e encontrando alguns habitantes. Ao alcançar a Lua, Enel se depara com uma diversidade de formas de vida e indícios da antiga presença de outras raças. Dentre os remanescentes do povo da Lua, quase ninguém tem consciência de que o satélite já abrigou uma civilização antiga. Nunca foi dito que a Lua possui vida. A jornada migratória desses seres precedeu o Século Vazio. Portanto, qualquer informação referente a esse fato poderia elucidar alguns dos maiores enigmas presentes em One Piece. É legal que o mundo de One Piece tem tantas coisas, até mesmo raças lunares. E será que vamos ver o Chapéu de Palha explorando a Lua? A farsa de Bug. Bug e sua farsa, ou melhor, suas farsas, conquistaram o imaginário da população de One Piece, onde ele conseguiu integrar um seleto grupo de senhores das guerras, chamados de Shichibukais. E conforme esse grupo foi dissolvido, Bug conseguiu mais proeza, ao integrar o mais seleto ainda grupo de Yonkous. Segundo a percepção comum entre os habitantes de One Piece, Bug, o palhaço, liderou a fuga da prisão de Impel Down, resgatou o Jinbe e Luffy das forças da marinha, e convenceu Crocodile e Mihawk a juntarem a ele na Cross Guild. Só que sabemos que foi muito diferente. Na verdade, ele não é responsável por nenhuma dessas proezas, e mesmo após a passagem de 2 anos do time skip, ele possivelmente se encontra entre os piratas mais inápidos de Novo Mundo, ou melhor, de todo mundo. Mas e aí, você espera ver o Bug forte, conseguindo derrotar alguém importante? E deixar essas informações espalharem desse jeito é mais uma das manipulações do governo. Eles preferem e também não ligam que o Bug leve toda essa notoriedade. Derrota de Moria. Quando Luffy partiu em sua jornada, ele não tinha muitos poderes e força, mas foi ganhando cada vez mais espaço e virando uma das promessas da nova geração de piratas. E para surpresa, alguns feitos do Luffy foram apagados. Um exemplo, a derrota de Gecko Moria não caiu na conta do Luffy. Decidiram abafar o caso. Antes de derrotar Moria, Luffy já havia superado outro Shichibukai, o Crocodile. Em uma tentativa de censurar qualquer informação sobre o recente êxito dos piratas do Chapéu de Palha, o governo mundial mantém oculta, até hoje, a verdade acerca da vitória sobre Moria. Agora pensa comigo, quantas outras derrotas ao longo dos 800 anos o
governo escondeu e manipulou. Muitas, né? Boa Hancock e suas irmãs. A ex-Shichibukai, depois da dissolução, voltou ao seu posto de imperatriz de Amazon Lily em tempo integral, coisa que tinha que ser dividido com seu cargo de Shichibukai. Seu poder bota todos que tentam entrar ou atacar a ilha para correr. A bichinha é poderosa mesmo. E ela faz isso usando de seus poderes proeminentes da Akuma no Mi e também do seu Haki do Conquistador. Ela é capaz de enfrentar praticamente qualquer perigo que ameace seu povo. A Amazon Lily é uma ilha com guerreiras, mas nem sempre foi assim. Boa Hancock e suas irmãs sofreram no passado. As três suportaram 4 anos de escravidão sob os nobres mundiais. Um segredo que mantém para preservar a dignidade do seu povo até os dias de hoje. Noland estava dizendo a verdade. 4 séculos antes dos acontecimentos relatados em One Piece, um aventureiro com o nome de Mont Blanc Noland navegou pela Grand Line. Durante essa viagem, ele deparou-se com a ilha de Jaya e os Shandorians. Voltando posteriormente para sua terra natal, relatou a existência desse reino deslumbrante. Mas ao voltar ao local, essa civilização tinha sido supostamente extinta. Os Shandorians e a ilha foram arremessados ao céu pela corrente de água Knock Upstream, desaparecendo sem deixar rastros. Devido à escassez de provas que sustentassem suas alegações, Noland foi marcado como traidor e mentiroso e executado. Essa situação levou muitos personagens de One Piece a duvidar da veracidade das suas narrativas. Mas houve aqueles que acreditaram e conseguiram encontrar Skypiea, o Testamento dos D. Esse é um dos maiores mistérios até hoje, e temos algumas revelações em torno disso, mas nada que dê a totalidade ou parte dessa totalidade de segredos. A vontade de D representa, sem dúvidas, o maior risco para a estabilidade do governo mundial, que em resposta empregará todas as estratégias possíveis para ocultar a existência desse nome. Isso engloba alterar o nome de alguém a fim de esconder o inicial no meio, um artifício que foi aplicado na tentativa de atenuar os impactos de Gold Roger. Ao modificar o nome do Rei dos Piratas para Gold Roger, o governo mundial conseguiu mascarar sua condição de detentor da vontade dos D. Desconsiderando aqueles que o conheceram pessoalmente, o verdadeiro nome de Roger permanece um enigma para praticamente todos os habitantes da Grand Line. Essa alteração no nome do Rei dos Piratas só mostra a importância dos D. Trono Vazio. Esse é mais um dos maiores mistérios da obra. O governo mundial está fundamentado no princípio de que nenhum indivíduo terá o controle sobre a população, ou seja, todos são iguais. O trono vazio personifica essa ideia. Porém, o governo tem um segredo. O trono é secretamente ocupado por um regente identificado como Imu-sama. Imu surge pela primeira vez durante o Reverie. Contudo, a origem e os objetivos do personagem continuam sendo um mistério. Com o inevitável desfecho de One Piece se aproximando, é certamente uma questão de tempo até que o verdadeiro líder do governo mundial seja devidamente destacado. Já temos alguns indícios, mas apenas sombras, e não sabemos o verdadeiro rosto e a extensão dos poderes de Imu, Ilha do Céu. Quando os piratas do Chapéu de Palha aportam em Jaya, eles encontram uma recepção desrespeitosa por parte de Bellamy e a sua tripulação. Esses piratas desacreditavam da existência da Ilha do Céu, assim como os demais residentes da ilha. Eles ridicularizaram os sonhos de Monkey D. Luffy e de seu bando, alegando que a Skypiea que eles buscam é meramente uma lenda, uma mentira. Logo após seu confronto com Bellamy, que diga-se de passagem, que belo de um soco que o Luffy deu nele, os piratas do Chapéu de Palha conseguem com êxito utilizar a corrente Knock Upstream para chegar a Skypiea, demonstrando dessa forma que as crenças dos moradores de Jaya estavam equivocadas. Com exceção dos protagonistas de One Piece, poucos personagens tiveram a oportunidade de completar Skypiea pessoalmente. A verdade sobre One Piece. O tesouro que dá nome à obra. Gold Roger é o pirata mais notável da história de One Piece. Grande parte disso se deve às últimas palavras proferidas na sua execução. O bichão soltou o verbo mesmo. Ao proclamar para o mundo inteiro que seu tesouro, frequentemente referido como One Piece, estava localizado no fim da Grand Line, o Rei dos Piratas deu origem à Era Dourada da Pirataria, desencadeando os eventos que culminaram na ascensão à notoriedade de Luffy. Vários sonhadores partiram para o mar para encontrar o tesouro de Gold Roger. Ignorando a grande maioria da população, One Piece não foi originalmente uma herança dos piratas do Roger. Ao menos uma porção do tesouro foi deixada por Joy Boy,
há séculos antes do nascimento de Luffy e dos acontecimentos atuais de One Piece, intensificando a aura de mistério que envolve a ilha de Laugh Tale. Mas Roger usou da sua influência para todos irem atrás desse tesouro e buscar toda a verdade sobre o mundo, a existência de Nika. Nika é um deus importante para as pessoas de One Piece, mas a existência desse ser e de uma fruta Zoan dele foi totalmente apagado da história. A Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta do Luffy, teve seu nome alterado para Gomu Gomu no Mi, fruta da borracha. Isso se deve pelo fato do despertar dessa fruta ter os poderes mais roubados e quebrados, limitando apenas a imaginação do usuário. Tamanho medo do governo em cima dessa fruta pode ter ainda mais informações por trás, pois Joy Boy possuía essa mesma fruta. Não sabemos a exata ligação de Joy Boy com o governo, mas é certo que ele foi a oposição desse governo atual no mundo de One Piece. A verdade apagada. Esse, ao meu ver, é algo que impacta muito, que é o segredo apagado pelo governo. O governo apagou a verdade sobre esse canal ser uma fonte sobre One Piece. E se você quer ter acesso ao melhor conteúdo e se tornar um especialista em One Piece, é só se inscrever no Seção Anime e ativar as notificações para receber todos os vídeos. Aqui somos focados em 100% em One Piece. Vai ter gente falando: ah, eu não sabia que o canal é o melhor portal de One Piece. Aí, tá vendo como o governo mundial manipulou sua mente? Na tela está passando um vídeo sobre a tripulação que foi apagada da história pelo governo mundial, a tripulação dos Rocks. Clicando nesse vídeo, você vai conferir todos os Piratas Rocks e seus poderes. Te espero nesse vídeo.